Saudações montanhescas, eu sou o Gaspar e esse é mais um episódio do canal Filosofia na Montanha sobre o tema da finitude. Aos novos inscritos que apareceram nessa semana, sejam todos bem-vindos ao Filosofia na Montanha, o seu antro de entretenimento filosófico, esportivo, literário. Hoje vamos dar seguimento ao tema da finitude, nome gourmet para bater as botas, ir de submarino para o Titanic, ir de Americana sobre a administração do Lehman, vestir o paletó de madeira. Achou absurdo alguma coisa que eu falei? Então fique por aqui porque o vídeo é exatamente sobre isso. Estamos aqui no Monte Barão de Charlat, já iniciamos a subida, paramos nesse ponto que tem essa rocha diferente para gravar esse começo do vídeo. O Monte Barão de Charlat tem esse nome por conta do antigo proprietário das terras. É a montanha mais alta do Vale do Itajaí, com 1.147 metros e demarca a divisa entre o município de Nova Trento e Botuverá. Uma curiosidade é que no cume tem uma cruz que foi fixada ainda no século XIX, em 1899, quase século XX. O autor que nós vamos abordar lá no cume é ninguém mais, ninguém menos que Albert Camus. Albert Camus nasceu em 1913 na Argélia, morreu em 1960. Ele morreu com apenas 46 anos de uma forma que ele mesmo considerava absurda e que eu vou abordar ao final do vídeo. Camus é um grande escritor, prêmio Nobel de Literatura em 1957, é um dos meus escritores favoritos. Ele escreve de uma forma muito envolvente. Eu, como escritor, posso afirmar que é uma das minhas influências literárias principais, ao lado de Kafka, Garcia Marques. Então, vamos para o cume falar de Albert Camus e a abordagem dele sobre a finitude e sobre o absurdo. Chegamos ao cume, estamos aqui ao lado da cruz, fixada ainda no século XIX. Agora nós vamos falar sobre Albert Camus. Eu vou gravar meio de lado aqui por conta da posição da pedra. Nós vamos falar agora sobre Camus e sua abordagem do absurdo e a relação que isso tem com a finitude, que é o tema do projeto atual. Eu vejo em Camus um interesse pela morte, de certa forma, na abordagem total da filosofia dele. Eu vejo que ele se interessa pela morte, por exemplo, tem um trecho de A Queda em que ele cita que a morte é o que nos desperta. Trecho de A Queda. Não amaremos talvez insuficientemente a vida? Já notou que só a morte desperta os nossos sentimentos? Como amamos os amigos que acabam de deixar-nos, não acha? Como admiramos os nossos mestres que já não falam, com a boca cheia de terra? A homenagem surge, então, muito naturalmente. Essa mesma homenagem que talvez eles tivessem esperado de nós durante a vida inteira. Mas sabe por que nós somos sempre mais justos e mais generosos para com os mortos? A razão é simples. Para com eles já não há deveres. Eu achei interessante trazer esse trecho de A Queda que desperta uma reflexão na gente. Por que nós valorizamos tanto uma pessoa depois que ela deixa de estar presente nesse mundo? Por que ela passa a ter um valor maior quando falece? Todas essas homenagens que nós deveríamos prestar em vida, nós prestamos para ela após a morte, quando ela já não pode ver. Agora vamos falar sobre a filosofia absurdista propriamente dita. Muitos consideram Camus um existencialista. Outros dizem que não. Outros consideram o absurdismo uma ramificação do existencialismo. Porém, o próprio Camus não se considerava existencialista.
conforme uma entrevista que ele deu à revista Servir em 1945. O foco de Camus, de fato, é a existência humana e a relação com a nossa existência com essa geringonça chamada universo, em que nós estamos numa bola de água e terra que vive viajando no meio do nada, sob uma escuridão cheia de estrelas e que, aparentemente, o único destino e sentido que ela segue é ser devorada pela própria estrela que a mantém viva, num futuro distante para nós e não tão distante assim em relação ao universo. Isso da gente girar num pálido ponto azul, no meio do nada, numa bolota de água e terra, não te traz um sentimento sem nenhuma resposta? Não te traz um sentimento absurdo? Não é absurdo isso? Você é jogado no mundo sem ter uma essência. Por isso que Sartre diz que a existência precede a essência. Viemos ao mundo sem ter nada definido e nós precisamos construir um conceito de sentido. Para Camus, essa tentativa de construir um sentido já é absurda. Não tem como construir nenhum sentido. Vale citar também, é importante para nós, o existencialismo cristão que nasce com Kierkegaard. E que esse vazio, essa falta de sentido com que nós viemos à Terra, ela é suprimida por Deus. Todo sentido vem de Deus. E tem uma frase de Dostoiévski que eu acho que resume bem o que é o existencialismo cristão. Que diz o seguinte: há no homem um vazio do tamanho de Deus. E o que é o absurdismo? O absurdismo é o ser diante do universo tentando atribuir sentido a ele. Algo que é intrinsecamente impossível a nós, pois a vida por si só é absurda por conta desse fato. Não é possível atribuir sentido a um universo irracional sem sentido. E essa tentativa de atribuir sentido ao universo, que é impossível para Camus, também tem relação com a nossa finitude. A finitude faz parte dessa falta de sentido. Ela traz esse sentimento de absurdidade. Você pensa, eu vou morrer, eu vou falecer, eu vou deixar de existir. Tudo que eu construí nisso, do que vai valer tudo isso? É absurdo, é uma palavra absurda, a semântica da palavra faz sentido. Vou ler um trecho de um mito de Sísifo, em que ele aborda que a nossa finitude é que traz propriamente o sentimento de absurdidade. Num universo subitamente privado de luzes ou ilusões, o homem se sente um estrangeiro. Esse exílio não tem saída, pois é destituído das lembranças de uma pátria distante ou da esperança de uma terra prometida. Esse divórcio entre o homem e sua vida, entre o ator e seu cenário, é que é propriamente o sentimento da absurdidade. O divórcio de nós como atores, de nosso cenário, é que traz o sentimento de absurdidade. Então a morte, ela é um princípio do absurdo também, junto com diversos outros elementos, como o próprio universo. Ou seja, eu vivo aqui, dou o meu máximo, me esforço repetidamente, faço a mesma coisa todos os dias com disciplina e no fim tudo isso vai ser apagado, simplesmente apagado. Se eu vou deixar de viver, qual o sentido de construir qualquer coisa? Calma aí, meu irmão. Não vai se churrascar ou abandonar o trampo. Fica por aqui que ele responde esse negócio de uma forma interessantíssima. E sobre isso de se churrascar, Camus diz haver um único problema sério na filosofia, que é o suicídio. Só que quando você comete esse ato de retirar a própria vida, é o que ele chama de ser ultrapassado pela vida. A falta de sentido da vida te ultrapassasse como um ser. Veja esse trecho. Matar-se é, de certo modo, como no melodrama, confessar que se foi ultrapassado pela vida, ou que não se tem como compreendê-la, como isso não vale a pena. Por que eu devo passar por todo esse sofrimento de forma repetida se não há nenhum sentido? Vale a pena? E para responder se vale ou não a pena uma vida sem sentido, ele faz aí uma comparação, digamos assim, entre o mito de Sísifo, que é um personagem da mitologia grega. O mito de Sísifo é um homem que engana os deuses e ele é condenado a ter que rolar uma pedra todos os dias até o cume de uma montanha. Quando essa pedra chega no cume da montanha, ela simplesmente cai e ele tem que descer e começar todo esse processo todos os dias pela eternidade. A história de Sísifo é uma alegoria para explicar a nossa própria vida. Veja eu aqui na montanha. Eu acabo de subir para gravar um vídeo para o YouTube. Você pode empurrar essa pedra de novo lá para baixo para mim. Sabe como? Se inscrevendo no canal. Se você se inscreve no canal,
essa pedra vai rolar e eu vou subir de novo empurrando ela, gravando outro vídeo. E assim consecutivamente. Mas você entende que eu devo gostar disso? Eu vou fazer isso repetidamente e eu vou explicar por que isso é bom na visão de Camus. É preciso imaginar Sísifo feliz fazendo isso. Sobre essa analogia entre o mito de Sísifo, de ter que subir a pedra todos os dias, depois vê-la embaixo novamente, recomeçar, subir, recomeçar. Tem um trecho no ensaio sobre o absurdo em um mito de Sísifo. Levantar-se, bonde, 4 horas de escritório ou fábrica. Refeição, bonde, 4 horas de trabalho. Refeição, sono, e segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado no mesmo ritmo. Essa estrada se sucede facilmente a maior parte do tempo. Um dia apenas o porquê desponta e tudo começa com um cansaço tingido de espanto. Começa. Isso é importante. O cansaço está no final dos atos de uma vida mecânica. E esse porquê que aparece quando você está seguindo esse ritmo da vida, esse ritmo absurdo de rolar uma pedra até o cume e voltar. Rolar uma pedra até o cume e voltar, e no outro dia a repetição. Quando esse porquê desponta aí no teu horizonte, é que começa, de fato, a tua percepção do absurdo. E tem 2 saídas para isso. Uma, se churrascar, que é o não recomendado por Camus, eu vou explicar por quê, ou se restabelecer por meio da revolta. Se churrascar é uma armadilha, pois Camus responde quando nós fazemos a seguinte pergunta: é errado viver uma vida sem sentido? E ele responde que não. Não é errado viver uma vida sem sentido. Ele diz que é até melhor, porque quando nós vivemos uma vida sem sentido, nós nos libertamos da busca por ele. Há também o que ele chama de suicídio filosófico, que é quando ele critica Kierkegaard, que essa falta de sentido todo, como eu expliquei lá atrás sobre o existencialismo cristão, ser suprimida pelo salto na fé, na crença em um ser superior, no caso, Deus. Também ao suicídio político, quando nós buscamos dar sentido à vida, trazer qualquer sentido a ela por meio de uma utopia política. Mesmo que for alcançada uma utopia política de estado de perfeição, não vai mudar o fato da existência ser absurda. Se ele diz que se churrascar é errado, se churrascar fisicamente, politicamente e filosoficamente é uma armadilha, cair nessas 3 armadilhas, ele traz uma solução para lidar com isso, que ele chama de revolta. A revolta é você assumir a falta de sentido de tudo. É você dizer que tudo não tem sentido e que por isso a vida é boa. E por isso que é bom viver, porque você está desprendido de qualquer busca, que você já sabe que essa busca é inútil. Então você ama o absurdo. Antes, a questão era descobrir se a vida precisava de ter algum significado para ser vivida. Agora, ao contrário, ficou evidente que ela será vivida melhor se não tiver significado. Ou seja, é preciso atacar o absurdo. E como que nós atacamos o absurdo? Sendo feliz, vivendo-o. Sendo feliz, é preciso imaginar Sísifo feliz. É preciso me imaginar feliz subindo a montanha para gravar os vídeos. Por isso que eu peço, rola a pedra para baixo para mim. Se inscreva no canal, que ao fazer isso você vai estar rolando a pedra para que eu suba ela de novo. Para que eu repita isso, ainda que isso não tenha sentido. Ou seja, é preciso atacar o absurdo. E como que a gente ataca o absurdo? Amando-o, agarrando o absurdo, admitindo-o. Por isso que Albert Camus diz, é preciso imaginar Sísifo feliz. É preciso imaginar que ele tenha aceitado o próprio absurdo que é a vida dele. E atacado o absurdo, amando, aceitando, invertendo a ordem inicial. A falta de sentido é ótima pra gente. A finitude é absurda? Assim como todo o universo? Sim, ela traz esse sentimento de absurdidade. Porém, nós devemos amar esse sentimento. Nós devemos atacar esse sentimento amando-o. E agora que eu já expliquei sobre a relação de Albert Camus com a finitude e sua filosofia relacionada ao absurdismo, eu vou falar sobre a morte de Albert Camus. Albert Camus morreu em 1960 vítima de um acidente de carro. Só que ele já tinha passagens compradas para ir de trem. Porém, o editor dele insistiu para que ele fosse de carro. Em dado momento, se chocaram contra uma árvore, se eu não me engano. Só Albert Camus morreu na hora. Albert Camus carregava na maleta o manuscrito de O Primeiro Homem, um romance autobiográfico dele, em que ele já tinha afirmado que esse romance tinha que ficar incompleto. Veja o absurdo e a ironia. Ele morreu exatamente às 13h55, porque no momento da batida, o relógio do carro parou.
Uma das coisas que torna a morte dele também absurda é que ele costumava afirmar para os amigos que nada é mais absurdo e mais escandaloso do que a morte de uma criança ou morrer em um acidente de carro. Há algumas teorias encontradas no diário do tradutor tcheco Jan Zabrana, que diz que ele foi assassinado pela antiga União Soviética, mas nada disso chegou a ser confirmado. E tem muito mais características de que tudo isso não passa de uma teoria da conspiração. Agora eu vou almoçar, que já passou do meio-dia. O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado, que eu tenha conseguido transmitir para você a ideia de absurdo e como superar esse absurdo. Então, eu peço mais uma vez, role a pedra para baixo para que eu tenha que empurrá-la novamente, porque isso me fará feliz.